16. Guild Wars. Capítulo 426. O julgamento de Hina. Fala clã Nuble na voz. Caso queira que o canal volte dos mortos com força total, inscreva-se no canal e não se esqueça de deixar o link. Esse capítulo veio de centralnovel.com. Não esqueça de verificar o site. Link do site na descrição do vídeo. Nuble sublinhado nó sublinhado Hina chegou à cidade de Caria uma semana depois. Quando ela pousou, ela ouviu que Eva tinha feito dungeon com as outras mulheres de Draco. Uma informação que despertou um ciúme sem fim no coração de Hina. No entanto, ela apenas sorriu e balançou a cabeça. Levaria tempo para deixar sua marca e entrar em sua linhagem, e a melhor maneira de fazer isso seria com um talento no mesmo nível das 4 belezas. Em termos de aparência, Hina sabia que definitivamente agradava Draco pelo que observou. Ela tinha a bunda enorme e bem torneada que lhe parecia adorar, e seus traços faciais eram, no mínimo, iguais aos de Zayn. Em termos de personalidade, Hina não tinha muita certeza do que ele pensava dela. No entanto, o contraste entre Eva, Ikari, Zayn e Roma parecia estar em todo lugar. Isso lhe deu esperança de que não houvesse nenhum arquétipo de personalidade que lhe favorecesse. Hina era bastante observadora, então concluiu que Draco escolhia suas mulheres com base em 4 coisas: talento, potencial, qualidade e compatibilidade. Os 3 primeiros Hina sabia que tinha de sobra, mas o último foi um problema. A maioria dos membros principais da Umbra e aqueles próximos a Draco e Eva estavam cientes de suas linhagens, assim como das linhagens. Como tal, fazia sentido que Eva e companhia fossem tratadas de forma diferente das outras mulheres, apesar de algumas terem grande talento ou aparência. Eva era compatível com Draco de forma abrangente, Ikari era compatível com suas coisas de dragão, Zayn era compatível com suas coisas de diabo e Roma era compatível com suas coisas de última Sunt. Isso só deixou sua vaga de demônio e anjo aberta, nenhuma das quais Hina tinha, o que foi a causa de seu dilema. Ela trocaria qualquer coisa para obter o estado de ser de um anjo ou demônio pelo valor mais alto possível, mas isso era tão difícil de conseguir quanto subir ao céu. Hina sempre ficava deprimida quando ponderava sobre esse assunto, então ela tirou isso da cabeça. Agora, ela estava no Guild Hall, especificamente na loja da guilda. Todos os recursos que ela reuniu foram vendidos para a guilda em troca de pontos Umbra. O valor dos pontos Umbra aumentou explosivamente desde o seu início. A taxa de conversão agora era de 1 até 5 ouro. O que um único ponto Umbra poderia ter comprado no passado, agora poderia ser comprado 5 vezes. Não poderia ser ajudado. A qualidade dos itens encontrados pelos membros da Umbra, a qualidade dos itens criados por seus gastos sofisticados, as vias limitadas de aquisição e o aumento da demanda por certos itens garantiram que isso aconteceria. Como tal, os recursos que deveriam ter sido vendidos por mais estavam agora a dar-lhe muito menos no geral. Hina estava pensando em pegar uma missão do quadro de missões para ganhar alguns ups grátis. Como qualquer missão seria moleza para ela, ela se assustou quando o NPC que gerenciava a loja da guilda informou que alguns de seus itens não poderiam ser aceitos. 95% do seu inventário foi aceito em troca de 452.098 ups. Isso significava que ela agora poderia comprar livremente quantos equipamentos épicos quisesse. Ela poderia até pedir a Draco que fizesse equipamentos semi-lendários especializados para ela também. No entanto, os 5% restantes foram devolvidos a ela, então ela naturalmente perguntou por quê. A resposta que ela recebeu a surpreendeu. Sinto muito, mas esses itens são valiosos demais para serem trocados por ups. O mestre da guilda Draco e a vice-mestre da guilda Eva especificaram que certos itens trazidos aqui pelos membros da Umbra deveriam ser rejeitados e apresentados a um deles para avaliação posterior. O NPC respondeu respeitosamente, dada a alta posição de Hina na guilda. Hina entendeu. Esses itens em particular eram tão valiosos que Draco e Eva não ousariam que um membro da guilda os colocasse na loja ou os trocasse por ups, já que eles não podiam comprá-los por aquele caminho. Hina inspecionou alguns dos itens em questão. Fragmento do julgamento do apóstolo, item único classificação, épico efeito, ativa a missão única do julgamento do apóstolo. Nota: apenas um fragmento está presente. Reúna mais 4 para ativar a missão. Julgamento do apóstolo, missão única. Descrição:
Os deuses estão insatisfeitos com falta de adoração do plano principal, mas não conseguem abrir novas igrejas. Como tal, procuram escolher um candidato adequado para se tornar a sua voz do mundo dos mortais. Nota: somente clérigos ou paladinos podem tentar esta missão. Recompensas: a classe divina do primeiro apóstolo, Fundação Divina Quebrada, Mapa do Tesouro, item único, classificação, lendário, descrição. Este mapa mostra tesouros localizados na mesma zona de área que o usuário, na classificação do próprio mapa e abaixo dela. Porém, isso não ajuda na aquisição desses tesouros. Cabo de Puritia, item único, classificação, lendário, descrição. Este é o lendário punho da espada Puritia, uma lâmina perdida na história da Bondless e uma das primeiras. Ela tem a capacidade de conceder ao usuário domínio total sobre a esgrima quando empunhada, mas fixar uma lâmina nela é impossível sem um método especial. Rin ficou surpresa. Ela agora entendia por que o atendente hesitava em aceitar esses itens, já que eram todos únicos. Parecia que os critérios que Draco e Eva estabeleceram não eram lendário, épico ou algo assim, mas um item em si. Itens exclusivos foram chamados de únicos por um motivo. Havia apenas um deles em existência. Era provável que se tais itens escapassem de seu alcance, qualquer função especial que eles tivessem poderia ser utilizada por uma barata e não por um ser magnífico como Draco ou Eva. Que era exatamente a linha de pensamento que a dupla maligna tinha na época em que estabeleceram essa regra. De qualquer forma, entendendo o que deveria fazer, Rina pegou de volta seus itens e os colocou em seu inventário. Ela decidiu se encontrar com Eva e decidir o que fazer com eles mais tarde. Sentindo-se leve e fofa graças a ganhar muito dinheiro e um inventário mais leve, Rina desceu as escadas até o centro de treinamento. Lá dentro havia muitos jogadores da Umbra trabalhando arduamente para aprimorar suas técnicas. Nenhuma pessoa usou uma habilidade aqui. Sejam homens ou mulheres, todos suavam muito enquanto praticavam seus golpes ou gritavam de dor enquanto tentavam evitar ataques de todos os tipos. Alguns também estavam em salas privadas, os mais talentosos que elaboravam seus próprios sistemas de técnicas e precisavam de um ambiente mais especializado. Claro, houve aqueles que vieram para o Clasup depois de trabalhar duro para adquirir UPs suficientes. Nem todos podiam pagar uma classe lendária, mas as classes épicas ou semi-épicas não eram impossíveis. Muitos que tentaram conseguiram um dos dois e dificilmente falharam. A guilda ajudou subsidiando o custo e reduzindo a um nível onde cada membro pudesse fazer uma tentativa, mas com condições rigorosas. E, eles ainda eram membros da Umbra, a primeira guilda, no final das contas. Sejam membros básicos ou avançados, suas habilidades não poderiam ser comparadas a outras. Qualquer membro básico escolhido aleatoriamente poderia ser um líder de guilda de elite de uma pequena guilda que seria temido e respeitado entre os líderes da guilda e não um personagem de fundo sem nome. No entanto, na Umbra, eles eram precisamente personagens de fundo sem nome. Os padrões eram tão altos nesta guilda que era ultrajante. Quando os jogadores viram Rina, eles a cumprimentaram ou pediram algumas dicas. Muitos foram os novos membros recrutados no recente lote de 10.000. Eles foram orientados e treinados pelos 5 generais porque Eva não podia mais ser incomodada. E os 3.000 membros originais? Eles ficavam principalmente na sala comunal ou relaxavam na cidade-estado de Vita. Eles eram veteranos da guilda e agiam como tal. Quanto ao lendário primeiro lote de 108, eles foram tratados como deuses, independentemente de sua classificação. Mesmo os membros especialistas da guilda, que estavam um nível abaixo dos membros do núcleo, ainda cumprimentavam membros básicos como Punch King, Johnny Sins ou da Host Penetrator com respeito. Rina passou algum tempo ajudando quem pedia, além de retribuir os cumprimentos, antes de entrar em uma sala privada. Lá, ela optou por subir de classificação, pois já havia atingido o limite de classificação. Anúncio do sistema para o jogador analisando a classe do jogador. Pronto. Jogador detectado possuindo uma classe divina, gerando o cenário de subida de rank e possíveis desenvolvimentos de classe. Pronto. Exibe classe de classificação 2. Sem número. Rina selecionou sim. Paragon of Fear, rank 2, classe e classificação, divino. Chance de sucesso, 50%. Apenas meia chance de sucesso, hein? Bem, pelo menos era grátis tentar subir de rank. Caso contrário, ela provavelmente se sentiria estressada neste momento. Ainda assim, Rina tinha confiança em si mesma e no fato de que conseguiria fazer isso.
Anúncio do sistema para o jogador começar a subir de classificação. Sem número Rina começou e, assim como no momento em que escolheu subir de classe, ela foi levada para um mundo de escuridão. Quando seu foco voltou, ela estava em um lugar familiar. Era um deserto infernal de fogo e enxofre, com vários elementais do fogo movendo-se livremente como se esta fosse a casa deles. E realmente era. Rina estava em um planalto a 3 quilômetros do solo, sem nenhum adorno projetando-se do solo. Era tão plano quanto poderia ser, quase como se alguém tivesse passado horas lixando até ficar perfeito. Na frente de Rina estava um homem alto com um corpo corpulento que poderia fazer com que até boi de Uno corressem atrás de seu dinheiro. Sua pele era de um bronze profundo e suas sobrancelhas eram grossas e pontiagudas. Ele tinha olhos ardentes como carvão que irradiavam calor intenso e seu bigode, assim como sua barba, eram feitos de fogo. Ele usava um colete vermelho que exibia seu abdômen monstruoso, bem como um short justo que também era vermelho. Com sua expressão presa em um sorriso de lobo e seus braços em forma de árvore cruzados um sobre o outro, ele parecia um vulto de pele escura mais do que qualquer coisa. No momento em que Rino viu, seus olhos brilharam. Ela pulou de brincadeira e sua voz geralmente sarcástica saiu em um gemido. Tio Flamei. Senti tanto a sua falta, tio. Rina sorriu quando agarrou o braço dele e puxou-o. Flash Flame riu bem-humorado e esfregou a cabeça de Rina. Fiere princesa, não haja assim. Eu vi o quão malvado e perverso você é com seus inimigos, mas você se atreve a agir de maneira fofa diante de mim? Rina sorriu amplamente. Ei, isso é para meus inimigos. Para o tio Flamei, eu sou sua princesa ardente. Flash Flame riu agradavelmente e desistiu. Tudo bem, você venceu, minha querida. Acho que você está aqui para subir de classificação. Rina assentiu obedientemente. Eu estou. Por favor, vá com calma comigo, tio Flamei. Vendo Rina, essa súcubo malvada que gostava de provocar os homens apenas para deixá-los com um grave caso de Blueballs, agir tão fofa como uma filha adolescente na frente de seu pai amoroso, alguém vomitaria de horror. No entanto, pelo olhar carinhoso que Flash Flame deu a Rina, pode-se ver que o deus do fogo realmente estimava Rina como se ela fosse sua parente. Serei o mais relaxado que puder. Dentro do razoável. Flash Flame concedeu. Rina conhecia seus limites e não pressionou por mais. Flash Flame só gostava dela por causa de seu grande talento e sua habilidade de agir de maneira fofa. Se ela se tornasse irritante, ela não tinha ideia de como ele reagiria, então ela foi até o local de desova e se preparou. Estou pronta quando você estiver, tio Flamei, ela disse enquanto olhava para as telas que apareciam diante dela. Anúncio do sistema para o jogador iniciando o procedimento de aumento de classificação do Paragon of Fire. 2. Espera. Paragon of Fire, procedimento de subida de classificação divina. 2. Descrição. Você tem o cajado do deus do fogo Flash Flame e, como tal, trilha o caminho de seu sucessor. Com a divindade do fogo abençoando você com sua destreza resplandecente, esteja à altura da ocasião e torne-se um modelo. Limpe o objetivo para concluir este procedimento. Recompensas, classe divina, modelo de fogo, rank 2. Anúncio do sistema para o jogador. O objetivo do procedimento de aumento de classificação do Paragon of Fire. 2. Foi definido. O jogador Lustiench deve reduzir o HP do Truigon Flash Flame para 70% dentro de 1 hora. Guild Wars. Capítulo 427. A suspeita de Borgios. A Guilda dos Mercadores estava em alvoroço. Não tanto por causa do roubo recente, mas principalmente devido à vil maldição psíquica que o perpetrador deixou para trás. A coisa era verdadeiramente insidiosa e maligna, capaz de se propagar com facilidade e deixar todos os alvos infelizes até a morte. Não tinha cura conhecida, um método simples e instantâneo de transferência e ativação, e sua taxa de mortalidade era absoluta. Este era basicamente o pior tipo de praga imaginável e só tinha que ocorrer na sede da Guilda dos Mercadores, entre todos os lugares. Isso era o que estava passando pela mente do líder da Guilda dos Mercadores, mestre da Guilda Borgios, enquanto ele estava sentado em seu quarto enquanto bebia vinho. Ele suspirou de frustração enquanto desabotoava a camisa e liberava sua enorme barriga para o mundo. O sofá em que ele se sentou foi fabricado para caber perfeitamente nele e tinha muitas funções para acomodar seu físico, peso e maneirismos com facilidade. Ele bateu na lateral, o que levantou o apoio para as pernas para ele.
O problema começou com o mago mental Dawson e, desde então, 15 guardas foram infectados por vários meios, a maioria deles por experimentação, e todos desapareceram rapidamente. O próprio mago mental Dawson estava resistindo devido à sua defesa mental superior e ao tratamento cuidadoso de sua irmã mais velha, Grão-Mestre Olivia. Nota do autor: esta não é uma classificação, mas um título. Uma parte de Bogios suspeitava dos irmãos. Min-Mag Dawson tinha acesso ao tesouro, mas não podia retirar nada porque ele se tornaria instantaneamente o suspeito número 1 por razões óbvias. Então, que melhor maneira de forjar um roubo do que auto-infligir uma maldição psíquica a si mesmo, fazendo parecer que outra pessoa veio roubar, enquanto ele e sua irmã aproveitavam esse tempo para cercar as mercadorias. Depois que tudo se acalmasse, Olivia poderia magicamente encontrar um antídoto ou contramedida que acordaria seu irmão, e tudo ficaria bem e elegante, desde que ele alegasse ter sido atacado por uma entidade estrangeira. Um assalto perfeito. No entanto, houve alguns problemas com esta teoria. Em primeiro lugar, o mago mental Dawson e a grão-mestre Olivia foram contratados pela guilda através de um contrato muito especial, que não lhes permitia prejudicar a guilda de forma alguma. Da mesma forma, não existiam métodos conhecidos para cancelar ou evitar tais contratos. Na verdade, o ceticismo de Bogios cresceu o suficiente para não apenas verificar ele mesmo o texto, mas também pagou muito dinheiro para permitir que outros tentassem encontrar uma lacuna que ele poderia ter esquecido. Em segundo lugar, o mago mental Dawson estava em um estado onde poderia morrer a qualquer momento, e fazia apenas uma semana desde o roubo. Se os dois tivessem planejado que o assunto acabasse antes que ele acordasse, bem, Olivia teria que aproveitar esse dinheiro e recursos por conta própria. Em terceiro lugar, Olivia era uma Brocon séria. Ela nunca permitiria que qualquer dano acontecesse ao seu querido irmão apenas por algum dinheiro ou recursos, ambos os quais eles poderiam adquirir com facilidade, dada a raridade de suas classes e seu poder. Até mesmo fazer com que o mago mental Dawson assumisse esse cargo foi uma dor de cabeça, e ela só cedeu porque deveria ter sido extremamente difícil prejudicar o mago mental Dawson, dada a localização. Em quarto lugar, Bogios duvidou deste assunto como um todo. Magos mentais como Olivia e Dawson não poderiam fabricar uma maldição psíquica tão potente. Eles eram magos mentais. Embora parecesse semelhante a um médium, havia uma grande diferença entre ambas as partes. Supondo que essas contradições não impediram realmente que o evento acontecesse. O que levaria a dupla a arriscar isso? Quando Bogios pensou até aqui, sua expressão preocupada congelou. Poderia ser. A dupla Min-Mag conspirou não pela mera riqueza de nível de lixo no tesouro deste milênio, mas pela riqueza de seu tesouro secreto. Nota do autor: havia o equivalente a 55 milhões de platina e recursos suficientes para criar 3 continentes prósperos no tesouro fictício. Se fosse esse o caso, então sim, faria sentido. Até mesmo para Bogios, o que estava lá foi suficiente para tentá-lo atrair à guilda dos mercadores e fugir. Infelizmente, os votos que ele foi forçado a fazer para se tornar o mestre da guilda também tornaram tal coisa impossível. No entanto, para Olivia e Dawson, encenar esta mera peça onde até a vida de Dawson estava em risco seria o mínimo. Eles poderiam simplesmente usar sua nova riqueza para contratar um arcipreste da Igreja da Luz para ressuscitá-lo. Nota do autor: esqueci se expliquei isso antes, mas ressuscitar jogadores é diferente de ressuscitar NPCs devido ao espírito imortal, na verdade, um plano insidioso, se for verdade. Na verdade, Bogios também suspeitava da Umbra. Foi coincidência demais eles aparecerem no mesmo dia em que foram roubados. Havia aquele tal Draco, que provavelmente poderia ter enviado sua mulher sedutora aqui para distraí-los enquanto outra pessoa os roubaria e incapacitaria o mago mental Dawson. Pensando em Zane novamente, Bogios sentiu todo o seu corpo incendiar-se. Como um dos homens mais ricos do mundo, não havia mulher que ele não pudesse provar. Ele até aproveitou o melhor das súcubos compradas no bazar, mas ninguém conseguia movê-lo como um demônio real. Zane tinha 3 irmãs e ela era a única súcubo entre elas. Uma era uma corretora bem conhecida que abusava de sua beleza para enganar os outros em negócios terríveis, e a outra era um diabo trapaceiro que basicamente se integrava em lugares e enganava as pessoas para sua diversão. Zane era o menos popular dos filhos de Mepisto por causa de sua preguiça que a tornava quase invisível para o plano principal,
enquanto todos os seus outros filhos deixaram sua marca aqui e ali, o mais recente sendo Ratchet, que foi derrotado antes que pudesse atingir a idade de terror pelo mesmo homem a quem Zine jurou. A ironia não passou despercebida a Borgios e foi uma das razões pelas quais ele secretamente se ressentia de Draco. Ele ouviu dizer que o sujeito tinha tão harém de belezas que superava qualquer imperador, e que até os deuses sentiriam inveja. Olhando apenas para Zine, Borgios não conseguia entender como tal sujeito conseguia olhar para outras mulheres. Com apenas Zine, ele nunca estaria cansado. O tal Draco era apenas um idiota excitado que não conseguia controlar seus impulsos e sempre queria mais. Mas Borgios ignorava o fato de que Draco tinha a herança do demônio com chifres o afetando. Anteriormente, Draco teria se contentado em brincar com Zine uma vez e ficar com Eva. E então ele foi estuprado por uma gangue de elfos da floresta com bundas gordas, depois agredido por um bando de dríades. Na verdade, foi apenas com a Roma que ele deu seu consentimento total durante a missão única, e ele deixou claro para ela que ela seria apenas uma serva mística, embora isso tenha mudado à medida que ele se apaixonou por ela. Até a ativação da linhagem, onde ele trouxe seu demônio com chifres para 70%, Draco poderia ser descrito como moderado. Os escravos que foram comprados para se tornarem criadouros vivos foram comprados por Eva. Draco nunca pediu por eles nem tocou neles. Quanto a abrir uma genealogia, foi apenas uma ideia que ele teve de passagem e escolheu apenas algumas criadas dispostas que foram aperfeiçoadas pelo feitiço de Richmond. Mesmo isso foi em parte consequência do plano design de passar de um brinquedo incerto que ele capturou para uma mãe bebê, até que ela finalmente entrou em seu coração de maneira adequada. Claro, Borgios não tinha ideia de tudo isso. Se tal sujeito tivesse que suportar os desejos e comandos da herança do demônio com chifres por apenas uma hora, ele se transformaria em uma fera que seria influenciada por um dos 7 pecados em todos os momentos, sendo a luxúria o mais dominante. Neste momento, Borgios levantou-se da cadeira e vestiu um traje mais confortável para se movimentar. Ele se olhou no espelho e coçou o rosto. Isso deve ser flacidez suficiente, certo? Ele se perguntou incerto. Depois de ponderar um pouco mais, ele encolheu os ombros e inalou profundamente. No momento em que seus pulmões se encheram de ar, ele flexionou o corpo. O som de uma explosão reverberou em seu quarto, enquanto seu corpo liberava uma onda de choque. No segundo seguinte, o homem gordo e flácido se transformou em um homem de meia-idade bem constituído e um pouco acima da média em termos de aparência. Depois de se admirar um pouco mais, Borgios pegou um item que foi criado a partir da conversão de sua gordura acumulada. Aquário, arco classificação, lendário durabilidade, 1.000.000 efeitos, passivo 1, homing. Cada flecha disparada deste arco atingirá seu alvo e o atingirá independentemente da distância. Passivo 2, True Streak. Todas as flechas possuem o atributo True Streak, permitindo-lhes ignorar modificadores de habilidade e equipamento para defesa. Ativo 1, um tiro, uma morte. Dispara uma única flecha com poder suficiente para matar qualquer coisa que esteja à vista. Tempo de espera, 3 dias. Nota: se o alvo estiver igual ou inferior à classificação do usuário, resulta em morte instantânea. Nota: se o alvo estiver acima da classificação do usuário, o dano será calculado de acordo. Borgios bufou e jogou o arco em sua bolsa de carregamento com uma expressão de insatisfação. Que desperdício, eu estucei tanta gordura só para isso. Droga, eu realmente tenho que ficar tão gordo quanto uma montanha para criar um item divino. Resmungando sobre sua habilidade de classe especial, ele saiu em direção ao cofre. Curiosamente, todos os guardas e assessores que o viram nem questionaram, todos se curvaram com respeito. Parecia que Borgios já havia feito isso tantas vezes que as pessoas sabiam que ele tinha 2 formas, magro e gordo. Quando ele passou pelos corredores onde o mago mental Dalson havia sido incapacitado, ele viu a grão-mestre Olivier lá, como sempre. Ela estava investigando a área em busca de qualquer pista que pudesse levar à cura de seu irmão ou, pelo menos, apontar a direção do perpetrador. Borgios bufou ao sentir que ela estava dando um show devido às suas suspeitas, e Olivier o ignorou porque sentiu que ele era um idiota incompetente que permitiu que seu irmão fosse prejudicado. Isso naturalmente aprofundou as suspeitas de Borgios, mas Olivier não sabia disso.
Quando sua família se tornou vítima de um caso de assassinato e você ainda estava de luto e tentando descobrir quem matou seus pais, irmãos, quem pensaria que a polícia ousaria suspeitar deles? Tipo, você está com dor de cabeça. Por que eu faria isso com a minha própria família? Era geralmente o que Olivia presumia. Ela estava até pensando em como fazer Bogios assumir a responsabilidade por isso, muito menos imaginar que ele teria coragem de suspeitar dela. Bogios entrou no tesouro e trancou a porta atrás de si. Ele rapidamente caminhou até a estátua do deus da riqueza, Plutus. Lá, ele pegou um pergaminho estranho e entoou algumas palavras, que o cobriram com uma luz dourada enquanto ele era sugado para um buraco de minhoca de aparente nada. Assim que ele apareceu no mundo oculto, ele rapidamente avaliou as coisas. Os olhos de Bogios se arregalaram de surpresa quando viu que nenhum dos itens ou recursos havia sido tocado, mas que apenas 5 bilhões de platina e alguns milhões de cristais de éter foram levados. Isto o chocou, pois ele estava preparado para entrar e ver o lugar varrido. Isso equivalia a voltar para casa e ver a porta da frente entreaberta e a janela quebrada. Ao abrir a porta com medo de ver todos os seus eletrodomésticos desaparecidos, você ficou surpreso ao descobrir que o ladrão só levou mantimentos e algumas cortinas, deixando a TV e os computadores para trás. Bogios suspirou de alívio. Uau! Mas por que eles pegaram apenas uma quantidade tão pequena? A platina é esquecível, mas os cristais de éter são bastante incômodos. Pelo menos eles pegaram principalmente os de grau inferior. Ele realmente parecia aliviado. Toda a riqueza neste mini-mundo era apenas 0,3% da riqueza oculta total da Guilda dos Mercadores armazenada ao longo dos milênios, com o resto armazenado em locais seguros em todo o mundo. E este lote específico foi compilado a partir dos 4 dos 5 milênios anteriores. Ainda assim, perder tudo deixaria Bogios com uma leve mancha em sua reputação. Com uma quantia tão pequena retirada, ele poderia até descartá-la como consumo próprio, para que seu registro fosse mantido limpo. Ele não sentia mais necessidade de ser incomodado. Procurar o autor do crime por esta pequena quantia seria uma grande dor de cabeça. Certo, ele apenas encontraria uma maneira de resolver essa maldição psíquica e extrair mais benefícios de Olivia e companhia por esse pequeno roubo deles. A partir de agora, Bogios acreditava firmemente que eram Olivia e Dawson, porque só eles seriam tão atenciosos o suficiente para aguentar apenas um pouquinho sem queimar a ponte, já que queriam evitar suspeitas e permanecer na guilda. Se tivesse sido uma festa com uma Umbra, por que deixar algo para trás? Se eles tivessem encontrado este reino, deveriam ter roubado tudo sem se preocupar. Desde quando um ladrão tem que ter tanto cuidado ao roubar? Se Bogios soubesse que o principal motivo era porque Eva não conseguia levar tudo embora, como ele se sentiria? Guild Wars. Capítulo 428. Três patetas reunidos. Draco estava tomando um bom banho quando ouviu o rugido de Kyong-ki clarente exigindo que ele levasse sua vida de cachorro para sua diversão. Naturalmente, um brilho de malícia brilhou em seus olhos enquanto ele se enfurecia internamente. Como esses bastardos visam manchar sua reputação. Parece que sua gentileza para com eles nos últimos meses lhe deu asas. Bem, era hora de arrancá-los. Ele se acalmou e continuou preguiçosamente com seu banho. A empregada encarregada de lavar seu corpo estava muito absorta no que considerava uma tarefa super divertida para se preocupar com estímulos externos. Após 20 minutos, ele saiu do banho e desceu para a sala de jantar para comer. Conversar com Opie, intimidar levemente a reprimida Natasha e tramar com Over levou mais 40 minutos ou mais. No momento em que ele saiu pela porta da frente da mansão, Kyong-ki e Clarence estavam visivelmente tremendo de raiva por ele se atrever a deixá-los pendurados por tanto tempo, enquanto John e Sheira tentavam ao máximo conter o riso. Ao ver o notório filho da puta deixar seu santuário, Kyong-ki e Clarence trocaram um olhar e exibiram expressões triunfantes. Kyong-ki deu um passo à frente e bufou. Por que você está andando, animal de estimação humano? Não mandamos você vir aqui? Draco nem sequer olhou para eles, mas cutucou o nariz entediado. Por que eu deveria ouvir o miado de um mero gatinho? O rosto de Kyong-ki alternava entre azul, preto e roxo enquanto lhe fervia. Clarence reconheceu que Draco era um adversário difícil de vencer, então ele substituiu seu irmão de armas. HMPH, você realmente se tornou arrogante. Você se esqueceu de quem permitiu que suas conquistas atuais existissem. Sem mim,
Você estaria tão à frente em suas habilidades comerciais? O rosto de Draco ficou pálido quando Clarente atingiu um ponto fraco. Era verdade que com Clarente infundindo o conjunto Dragorugil e a poção da benção do dragão com sua fonte de origem, mais da metade das conquistas atuais de Draco não existiriam. Especialmente porque este último foi essencial para ele receber sua atual missão única. Clarente, vendo que havia descoberto sua escama reversa, sorriu e soltou uma nuvem de chamas. Apresse-se e prostre-se diante do seu benfeitor. Ou eles não ensinam mais decência entre a humanidade? O corpo de Draco tremeu e ele cerrou os dentes. Ele nunca pensou que Clarente se rebaixaria tanto a ponto de atacá-lo dessa maneira, mas se viu em xeque-mate. Então, ele se acalmou quando uma luz de crueldade brilhou em seus olhos. Já que Clarente se rebaixaria tanto ao ponto de distorcer os resultados financeiros, ele, Draco, iria quebrá-los. Draco cruzou os braços. Apenas me ajudar contra a Skills não é nada comparado ao que eu fiz por você. Libertando você daquele baú do tesouro, concedendo-lhe um corpo para habitar e até mesmo gastando meus recursos para fortalecê-lo. Clarente franziu a testa. Pode ser que sim, mas não chega nem perto de... Draco levantou a mão. Eu não terminei. Ele sorriu e apontou para Clarente. Sem mim, sua irmã ainda estaria vivendo em uma prisão que seu pai fez para ela, sozinha e sem amor por toda a eternidade, até que ela falecesse. Você se reencontrar. Ainda você ousa me pedir para Koutou? Assim que Draco lançou esta bomba, Clarente foi explodido enquanto cuspia sangue. Seu corpo bateu em uma árvore próxima e ele mal conseguiu reunir energia para ficar em pé no meio de todos os litros de sangue que vomitava. A expressão enfurecida de Kyong-ki transformou-se em choque e depois em medo sem fim quando viu o que havia acontecido com Clarente. Ele não acreditava que Draco seria tão cruel e prejudicaria o sujeito apenas com palavras. Quando ele se virou para olhar para Draco mais uma vez, viu que o sujeito estava olhando para ele com olhos ameaçadores e um sorriso cruel. O rosto de Kyong-ki ficou verde de arrependimento por ousar provocar o sujeito. Meu querido Kyong-ki, você esqueceu que o irmão Draco, tenha misericórdia deste pobre gato. Kyong-ki rugiu enquanto deslizava diante dos pés de Draco e se curvava várias vezes. Draco, que de fato estava prestes a lançar uma barragem verbal devastadora, ficou sem palavras por Kyong-ki mais uma vez, algo que ele havia jurado nunca permitir que o leão fizesse. Em circunstâncias normais, ele poderia não ter ficado comovido com essa exibição descarada, mas ele se conteve. Draco podia ver alguns filhotes amamentando Sheera, o que significava que aqueles deviam ser seus filhos. Na frente de seus próprios filhos, o sujeito jogou fora sua dignidade e se curvou para outro. Mais uma vez, Draco começou a entender que talvez, apenas talvez, ele fosse inferior em termos de pele grossa comparado a Kyong-ki. Vendo que os filhotes estavam olhando, Draco não conseguiu reunir forças para empurrá-lo ainda mais fundo. Ele puxou o leão e disse apressadamente: Estou apenas brincando, apenas brincando. Não há necessidade de ir tão longe, irmão Kyong. Kyong, que pareceu chocado que Draco lhe deu uma escada tão grande para descer e sorriu agradavelmente. Obrigado, irmão Draco. Neme e a espia, que observavam seu pai rastejar como um rato com curiosidade, de repente demonstraram surpresa quando seu pai e o homem humano se abraçaram como melhores amigos. Empurrando a barriga da mãe com as patinhas de excitação, Nemea perguntou: Mãe, quem é esse homem? Sheera deu uma boa lambida no rosto da filha para acalmar o barulho e respondeu em tom irônico: Ele é o melhor amigo do seu pai e meu mestre. Spei aproximou-se da mãe e sentou-se. Ela era a filha mais madura da dupla, como evidencia sua próxima pergunta. Mãe, o que é um melhor amigo? E o que é um mestre? Sheera acariciou sua outra filha e explicou. Um mestre é uma pessoa que pode comandar as ações de um subordinado. Em outras palavras, tenho que ouvir o que esse homem diz. Quanto ao melhor amigo, é a pessoa mais próxima de um indivíduo, em quem ele confia, ama e com quem brinca totalmente. Sheera terminou sua explicação. Spei assentiu com compreensão, enquanto Nemea parecia entender apenas parcialmente, mas ainda assim pulou de excitação. Quanto a Jonah, ela só podia assistir em silêncio já que o período de gestação entre um dragão e uma Oima era bastante caótico. Seu ovo ainda nem havia sido posto, muito menos esperando que chocasse. Jonah desejou poder elevar seu estado de ser racial o mais rápido possível, mas isso não era algo que pudesse ser feito em questão de semanas.
Quanto a Clarente, ele só conseguiu recuperar o juízo depois de sofrer por 1 ou 2 minutos, nos quais viu Kyong-ki e Draco se reconciliarem. Sentindo-se traído e magoado, ele se moveu para atacar a dupla violentamente, mas viu Draco se virar para ele depois de resolver o gato enorme. Imediatamente, sua vontade de atacar fugiu e ficou aterrorizada. Ele não poderia sobreviver a outro golpe no nível daquele que Draco desferiu antes, então era natural que ele estivesse sentindo medo. Bebê irmão. Dedê Draco. O lagarto crescido falou com os dentes batendo. Suas pernas tremiam como se estivessem desossadas e seus olhos estavam esbugalhados. Aos seus olhos, Draco passou de um filho da puta com uma armadura sofisticada a um demônio gigante que adorava infligir dor e tortura. Quanto a você. Você estava dizendo algo sobre eu precisar me curvar? Draco perguntou lentamente. Entendendo a deixa, Clarente lutou um pouco. Como um dragão, era difícil ser desavergonhado, especialmente com seu estado de ser atualizado. Sua personalidade e maneirismos foram influenciados por sua linhagem, recusando-se a permitir que ele baixasse a cabeça. Sentindo conflito em Clarente com sua linhagem, Draco bufou e decidiu abandonar o assunto. Forçar demais levaria danos irreparáveis em seus relacionamentos, então ele apenas bufou e se virou para entrar na mansão com frieza. Entre e vamos conversar. Ao ouvir isso, Clarente e Kyong-ki trocaram um olhar e suspiraram de alívio. Enquanto seguiam Draco para dentro da mansão, ambos tinham olhares complexos e expressões de arrependimento. Porém, em suas mentes, eles estavam planejando como capturar o sujeito e torturá-lo por 10.000 anos como vingança. Eventualmente, eles ficaram surpresos ao descobrir que havia tantas mulheres aqui agora. Não só isso, todos eles estavam de acordo com as especificações de Draco, com bundas grandes o suficiente para que até Cheira piscasse de surpresa. Clarente ficou especialmente zangado. Antes de partirem, Draco deixou claro que nenhum deles deveria brincar até a missão terminar, e foi isso que ele fez no momento em que partiram. Ele não tinha dignidade? Sem integridade? Assim que Clarente se perguntou isso, ele deu uma palmada no rosto. Isso era culpa dele. Ele era um idiota por se permitir ser enganado tão facilmente quando deveria saber disso. Apenas Clarente e Kyong-ki entram na sala pessoal de Draco com ele. Cheira, Johnny e os filhotes foram realocados para um lugar mais confortável para eles nos fundos da mansão. Assim que os três fantoches ficaram sozinhos, houve um período de silêncio antes. Que é Zi. Que e Zizi. Que e Zizi. Como hooligans, os três começaram a rir de maneiras estranhas, seus rostos se contorcendo em rostos horríveis, como se monstros sobrenaturais residissem em suas peles e quisessem se libertar. Se alguém estivesse aqui para ver essa visão misteriosa, teria empalidecido e fugido. Foi exatamente por isso que os três companheiros esperaram até ficarem sozinhos antes de mostrarem sua verdadeira natureza. Quando o devaneio deles se acalmou, Draco falou primeiro. Relatório, como foi? Kyong-ki respondeu com um sorriso. Simples como o inferno, eles não tinham ideia do que estava acontecendo. Clarente riu. GGSPZ. Tudo foi colocado em ordem. Draco sorriu amplamente. Bom. Vocês se saíram bem, meus jovens aprendizes. Só assim, eles continuaram a rir noite adentro, seus ecos estranhos mantendo muitas das criadas acordadas enquanto tremiam de medo em suas camas. Até Over ficou profundamente abalado e teve que tapar os ouvidos antes de adormecer. No dia seguinte, Draco entrou em sua sala de trabalho sem Kyong-ki e Clarente. Seu trabalho exigia foco e dedicação, o que esses dois definitivamente não proporcionariam. Eles tinham seus próprios assuntos para resolver agora que estavam de volta, então também deixaram Draco sozinho. Ao alcançar o rank Expert em Engenharia Mágica, Draco gravou algumas técnicas novas com Scrivener. Ele criou um conjunto de técnicas de arco incomuns que consistem em habilidades como flecha de fogo, flecha de água, flecha de gelo, flecha de vento e flecha de terra. Ele também adicionou Slow Arrow, Confusion Arrow e Stun Arrow. Tudo isso foi baseado em magia subjetiva ofensiva misturada com controle e suas técnicas de arco. A esfera era realmente fácil de anexar às flechas, enquanto a caixa era extremamente difícil. Nota do autor: lembre-se, a esfera cobre feitiços ofensivos e debuffs, enquanto a caixa cobre feitiços defensivos e de suporte.
O novo conjunto foi movido para conversão e Draco até pagou para convertê-los instantaneamente. Embora custasse muito para o antigo ele, o atual não poderia ser incomodado. Nos últimos 2 meses, ele se trancou e avançou para o rank Elite, ganhando 5.760 cristais de éter de alto grau. Ele não tinha desculpa para reagir de forma exagerada quando o jogo exigia que ele desembolsasse alguns deles, especialmente porque não chegava nem a um cristal de primeira qualidade no geral. Draco também estava considerando uma expansão para suas habilidades com espadas existentes, mas hesitou e decidiu esperar até que a missão terminasse. A esgrima era a base de sua carreira e de sua vida, então ele levava isso mais para o lado pessoal do que o tiro com arco. Como tal, ele tecnicamente não tinha nada de novo para converter, então ele mais uma vez abriu o cofre de técnicas e se encontrou com Satine. Desta vez, ele planejou criar livros de feitiços em massa, já que eles eram muito mais valiosos do que livros de habilidades do mesmo nível e mais raros. Satine, comece a gravar. Esta é uma técnica mágica chamada Fire Arts, Small Fireball. Reconhecido. Por favor, exiba a técnica completamente. Satine respondeu com uma voz monótona. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir com o canal, a chave Pix estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solen irmãos.